Pessoal, quem diria, hein? O tiro saiu pela culatra. Todo esse projeto, né, todos esses cortes que foi aprovado no Congresso, o pacote de gastos de 70 bilhões, né, que na verdade foi aprovado 68, quase 69 bilhões, porque mexeram lá no texto, o governo estava torcendo que ia dar certo. Não está dando certo. Ou seja, mexeram na economia e agora está sentindo um reflexo. O mercado ainda não engoliu esse projeto, esse pacote de gastos. Era para ter cortado de Brasília, inventou de fazer esses cortes em cima da população mais simples, mais vulnerável. Resultado, o dólar todo dia continua subindo. E o pior, o Brasil hoje está gastando mais de 780 milhões de reais todo dia. Isso é o que, Alex? Isso representa a perda da venda de dólares. O Brasil, através do Banco Central, todo dia agora, nessas últimas 2 semanas, vem tentando segurar a alta do dólar, liberando todo dia, né, a venda de dólares. Isso não é nada bom, uma péssima notícia. Agora, se a gente analisar, muitos analistas dizem o seguinte, o presidente Lula, essa bomba, né, que saiu agora, que você vai saber do que se trata, né? Essa votação que aconteceu no Congresso está envolvendo aí o futuro da política no Brasil. Nesse vídeo que está apenas começando, inclusive, eu já vi analistas denunciando. Vocês lembram daquele caso do Daniel Silveira? Pois é, o seu advogado denunciando agora o próprio ministro em um comitê internacional. Você vai ouvir o que ele falou, viu, gente? O Alexandre de Moraes, né? Teve aí o advogado do deputado Daniel Silveira, né, indignado, né, e trouxe uma informação que quero que você acompanhe na íntegra, tá? Muita gente diz, Alex, isso reflete em quê no dia a dia da população? Reflete em tudo, né? Por exemplo, para o presidente, independente se ele for reeleito ou não em 2026, porque, para quem não sabe, né, o presidente pensa ainda ser candidato em 2026, seria o quê? Seria o 4º mandato, né? E aí muita gente diz, se ele continuar nesse pico, pode ter chance de ser candidato de novo. E muita gente nem duvida, né? O presidente Lula pode ser candidato e pode ganhar novamente. Você votaria numa possível eleição, por exemplo, Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro continua inelegível, mas votaria, por exemplo, em Lula, em outro candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro? Poderemos ter de novo essa luta, essa eleição daqui a 2 anos, né? 25, 26, teremos aí a eleição em 2026. Bora trazer os detalhes, gente. Bomba saiu a respeito do presidente Lula, vou informar para você do que se trata. Primeiro, bora às declarações. Olha o que está acontecendo, gente. Interessante, né? A doutora Eliane Passarella, ela trouxe uma informação interessante que eu quero que você acompanhe o que disse ela, né? Ela falou sobre o seguinte, foi feita uma pergunta, o Brasil, com essas mudanças no Congresso, houve melhora, houve piora? Doutora, o que foi que aconteceu? Olha só a análise da doutora, ela trouxe uma informação super interessante e aí muita gente fica questionando. Escute aí o que disse a doutora a respeito dessas votações. Veja só. Você acha que alguma coisa vai mudar neste país? Nós estamos no dia 26 de dezembro de 2024. Não vai ficar essa guerra. Nossos congressistas estão aí por mais um tempo, 2 anos, que nós vamos ter que aguentar. Nada foi discutido nesse país este ano que realmente interessasse, né, a nós brasileiros, a não ser emenda parlamentar, emenda parlamentar, emenda parlamentar. Na área de segurança, a proposta da saidinha. E olha lá. Então, essa é a nossa realidade. Eu só me faço uma pergunta, eles vão receber diária para fazer essa votação online? Porque a rigor está fechado. Belíssima pergunta. Vão receber diária e a diária deles não é barata, viu? É diária, é uma grana legal a se pagar por essas diárias quando eles estão fora do ano parlamentar, né? E outra coisa, emenda parlamentar, eu vou cansar de falar aqui, toda vez que eu estiver aqui eu falarei, é inconstitucional. Legislativo tem que fazer lei, não tem que ficar dando grana para ninguém. Não tem. Então, brasileiro, presta atenção na hora de votar, só que é daqui a 2 anos, tão pouco isso. Pois é, uma informação interessante sobre isso aí, falando sobre essa questão, né? Você sabe que muitos parlamentares, né, teve verba, ajuda liberada, emenda liberada para votar aí com os projetos no Congresso. Por exemplo, esse pacote de gastos, vários parlamentares, se não tivessem recebido aí essa verba,
que o governo liberou, o governo teria perdido esse processo. Outra informação, gente, acompanhe, é importante para você que está nos acompanhando. O advogado do do deputado Daniel Silveira, né, Daniel que foi preso de novo, e aí o seu advogado ele fez denúncias dizendo que o preso de estimação do ministro está sofrendo tortura, né, uma informação que a gente vem acompanhando que está dando muito o que falar. Olha só a situação, em que ponto chegamos no nosso Brasil. A que ponto, gente, a gente chegou nessa situação? Eu quero que você acompanhe, preste atenção para você não perder absolutamente nada. A informação foi dada da seguinte maneira. Então, veja só o que disse o deputado, aliás, o advogado deputado, a respeito dessa denúncia gravíssima. Acompanhe, tire suas próprias conclusões. Eu entendo que além do abuso de autoridade e poder que ele está cometendo, que tem uma lei para isso, mas é uma lei figurativa, né, uma anômala, uma lei inexistente. Ela existe só para número, que é a 13869. Foi bastante comemorada até pelo presidente comunista da OAB lá em 2019, 2020, que era o Felipe Santa Cruz, né? Foi só comemorada, porque a efetividade da lei não existe. Então, eu tenho denunciado o ministro pela prática da tortura, porque ele é um torturador nato. O sadismo que ele utiliza para poder perseguir o Daniel Silveira é impressionante, é pessoal. Não, é por isso que foge ao princípio, viola o princípio da impessoalidade do agente público. É pessoal. Isso ficou muito claro, doutora, nessa última decisão, quando ele revogou de ofício o livramento condicional e determinou a regressão de regime, deixando bem claro que é tão pessoal que ele esqueceu, ou esqueceram de dizer para ele, que o artigo 118, parágrafo 2º da Lei de Execuções Penais determina veementemente, deverá, é uma imposição legal, que o juiz intime a defesa técnica para que seja apresentada uma audiência de justificação, porque se ele não se convenceu que os documentos apresentados foram suficientes, como ele mesmo deixou claro na sua decisão, quando ele disse que duvidava da urgência do caso para que ele fosse ao hospital. Agora ele é médico também, mas além de ser carcereiro, agora ele é médico. E também se o Daniel esteve no hospital. E o que é mais grave, ele disse claramente que não foi pedida autorização para o Supremo Tribunal Federal, para ele, o rei, para que o Daniel fosse ao médico numa emergência médica às 22 horas de um sábado à noite, véspera de Natal. Então, isso demonstra claramente a pessoalidade, o grau de sadismo da pessoa em ver o sofrimento alheio. Ou seja, o Daniel sofrendo é um grande alento para essa pessoa. Você ouviu aí o que o advogado, né, o doutor estava dizendo, gente, a respeito dessa situação? É uma situação muito grave, né? A denúncia do próprio advogado, esse advogado aí do deputado Daniel Silveira. E aí ele falou isso, né, durante essa entrevista, não parou por aí, continuou mais, dizendo justamente o seguinte: continue, acompanhe, preste atenção para você não perder absolutamente nada. Ele disse mais, ele foi mais adiante, escute. Que diga-se de passagens, não entende bulhufas de Código de Processo Penal, não entende nada de Constituição Federal e muito menos de Lei de Execuções Penais. Então, afirmo, e está provado nessa última decisão, porque ele violou, mais uma vez, o devido processo legal. Então, o crime de tortura, doutora, está lá na Lei 9459, 9457, 94. Aliás, até perdi o número da lei, que diz claramente que aquele que, em poder do Estado, sofre mal injusto, que sofre tortura física, psicológica, que sofre violação aos seus direitos, no caso o direito à saúde foi violado, o direito à saúde. Então esse é o crime de tortura. Mais uma vez vou denunciá-lo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela 4ª vez pela prática da tortura. E que é mais grave, quem no seu dever não age para poder impedir a prática da tortura, e aí eu estou falando aí do Ministério Público e até da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem, inclusive hoje eu questionei o presidente nas redes sociais, o presidente da OAB, qual a providência que ele vai tomar pela violação de prerrogativas e pela violação aos direitos humanos
Até agora eu não obtive resposta nenhuma. Então, quem se omite também comete a tortura. E todos serão denunciados. Inclusive, mais uma vez, o senhor Alexandre de Moraes. Pois é, palavras aí do advogado, né? Advogado do Daniel Silveira, né? Em toda essa situação que a gente vem acompanhando. Inclusive, gente, olha a situação que a gente vem acompanhando. O próprio presidente Lula, né, anda muito preocupado, né? E muitos que vêm comentando, muitos vêm dizendo o seguinte: a prisão foi decretada, né? Lula recebe uma notícia nada boa, a denúncia internacional explodiu, como você viu aí. Sobre essa questão da prisão decretada, deixa eu mostrar aqui, olha no teu celular, olha no teu notebook. Para quem não sabe, né, gente, o governador lá olha aí, o STJ nega habeas corpus e mantém prisão de ex-governador do Tocantins. O ex-governador Mauro Carlesse, né, Mauro Carlesse, foi preso por suspeita de planejar uma fuga para o exterior. E aí os advogados tentaram fazer com que ele conseguisse a soltura, né? Que a justiça liberasse mais. A informação é que o STJ negou essa soltura justamente e aí mantém ele preso. Outra informação que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, que o presidente Lula anda muito preocupado, que é a questão da popularidade. Olha que coisa, popularidade de Janja despenca e acende alerta em lideranças do PT e do governo Lula. Segundo a pesquisa da Quaest, a avaliação positiva de Janja despencou 19 pontos percentuais desde o início do terceiro mandato de Lula, né? Desde o início desse terceiro mandato, de 41% para 22%, Começou com 41%, caiu para 22%, e aí muita gente dizendo, mas isso deve àquelas viagens internacionais, aqueles gastos. Bem, a preocupação está gerando, né, muita ansiedade, né? A própria base do presidente Lula anda preocupado com o que a primeira-dama vem se envolvendo, né? Dizem que são gastos, né? São eventos, isso com dinheiro público não está caindo nada bem, e aí o próprio presidente Lula vem se preocupando com essa questão. Outro ponto aqui que eu estou acompanhando, gente, é a situação também do que foi dito, né? Lula quer que juízes e ministros sejam de ideologia de esquerda. E aí, o que é que está sendo dito? Essa analista, essa especialista falou o seguinte, então acompanhe para você ficar por dentro do que foi dito nesse momento. Preste atenção aí para você ficar atento. A informação que a gente vem acompanhando e, inclusive, está repercutindo muito, né? Está dando muito o que falar, é essa questão. Veja só as palavras dessa analista. Acompanhe. 3 motivos pelos quais a ideologia de esquerda está destruindo o sistema de justiça do país. Número 1. O jornal O Estado de São Paulo acabou de apontar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está ampliando as indicações ideológicas na cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Segundo o jornal, abre aspas, Lula mantém o critério de ocupar os tribunais superiores com nomes mais próximos, como um advogado seu, um fiel aliado ou uma amiga de sua mulher, Janja da Silva. Fecha aspas. Número 2. A indicação de companheiros para se tornarem juízes para aparelhar o sistema de justiça desnatura completamente a própria concepção da justiça. O conceito e valor da justiça residem na impessoalidade, na noção de que a justiça será aplicada independentemente de quem é a pessoa, da sua ideologia e do grupo político a que pertence. Número 3. Aristóteles já dizia que a justiça é a virtude das virtudes, é a virtude completa. A justiça não pode ser desassociada do mérito do próprio juiz. O apadrinhamento, a indicação com base em amizades e em critérios meramente pessoais, degenera e destrói o sistema de justiça. Pois é, palavras da doutora a respeito sobre essa questão, porque tem muitos, canais, muitos sites, muitos jornais falando sobre essa questão de justiça no Brasil aparelhada. E aí
muitos, né, analistas dizem que o presidente quer que juízes e ministros sejam de ideologia de esquerda, né? O pontapé inicial, por exemplo, foi com o próprio Flávio Dino, né? Quando ele foi indicado e hoje é ministro, né? O próprio presidente Lula usou um termo lá, o primeiro comunista ministro, o primeiro ministro comunista no Brasil, e aí, né, fizeram um grande evento, uma festa, coisa e tal, e outros analistas já dizem que os próximos poderão ir nesse intuito de esquerda. Então é algo que analistas dizem que é preocupante, né? Sempre tem que ter meio a meio, 50-50, para poder ter visões diferentes e sempre para não puxar de um lado nem puxar para o outro. Então é algo que está chamando muita atenção em todo o Brasil através de especialistas, analistas que tratam do assunto. Eu venho falando aqui, gente, que a gente está trazendo e acompanhando as informações de todo esse reflexo do pacote de gastos que foi aprovado no Congresso, né? O presidente Lula deve sancionar a qualquer momento e aí vai sair no Diário Oficial da União como vai funcionar. Então já se sabe que, por exemplo, os programas sociais do Brasil, tanto o Bolsa Família quanto o BPC Loas, vão passar agora, vai ser obrigado agora a tal da biometria e também teremos as visitas em casa. Ou seja, essas visitas que vão acontecer vai começar assim que sair no Diário Oficial da União. Então são as visitas para quem mora só, né, que é conhecido como unipessoal, tá? E também vai ter aí a questão das regras sobre o BPC Loas. Por exemplo, crianças autistas de grau leve. Foi aprovado no Congresso, né, ficou de fora, ou seja, o governo não tem mais interesse em ajudar com o BPC, pagamento do BPC, para pessoas, né, que têm aí um tipo de autismo de grau leve, que está tendo muito o que falar, inclusive teve o recesso, né, está tendo um recesso, só volta agora os trabalhos em fevereiro, mas já vi vários senadores e parlamentares dizendo que não vão parar e vão continuar cobrando. Só que a oportunidade teve de votar naquele período de votação, mas foi voto vencido, né? Muitas emendas foram liberadas por parte do governo a esses parlamentares indecisos e eles resolveram aprovar, né, esses projetos, ou seja, aprovar o pacote de gastos. Fica difícil, é uma luta de Davi e Golias, enquanto o governo entra lá. Se você votar conosco, a gente libera a verba. Se não votar conosco, não tem verba liberada da emenda. Resultado está aí, tivemos a aprovação. É delicada a situação que a gente está acompanhando em todo o Brasil, é muito delicado, tá? Você já deu like, já deu joinha? Importante dar essa moral aqui, ó. Você que nos acompanha sempre, se inscreve aqui, você que é novato, está visitando a gente pela primeira vez, tá? Se inscreve aqui no nosso canal, importante ter você com a gente, tá, gente? É importante demais, ó. Tô lá no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente também lá no Instagram, também tô na rádio, o nosso endereço é radiobrasilfm.radio12345.com, o link geralmente eu deixo aqui nos primeiros comentários, tá? Dia de bênção, semana de paz, dá um aviso aqui também para o pessoal do Bolsa Família, dia 20 começa os pagamentos, hein? Quem tem o final do mês, dia 20, e aí vai ter a atualização do aplicativo uma semana antes, dia 13, dia 14, os aplicativos já vão começar a aparecer a atualização. Segundo o que a gente vem acompanhando, o ministro Ayrton Dias deverá anunciar novas cidades e estados que terão os pagamentos antecipados. Quando há calamidade pública, tragédia, excesso de chuva ou falta de chuva, né, geralmente são cidades que o governo antecipa esses pagamentos. Então, fiquem atentos a isso aí. Teremos novas listas, tem lista de desbloqueio retroativo, tem também fila de espera e a tal da regra de proteção. Então, fiquem atentos aí aos aplicativos, tá, gente? Dia de bênçãos. A gente se encontra, hein? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.